24 de janeiro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, após a repercussão sobre a delação de Rony Lessa, sobre o nome do mandante da morte de Marielle Franco, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que sempre teve seu nome atrelado pela esquerda brasileira ao caso, se disse aliviado. Ele se manifestou ontem mesmo dizendo o seguinte: para mim é um alívio, né? Bota um ponto final nessa história. Em 2019 tentaram me vincular ao caso e me apontar como um mandante do crime. Teve um tal de um porteiro tentando me vincular ao caso, né? E, claro, nós sabemos que isso perfeitamente, eu falando, né? Sabemos perfeitamente que essa história do porteiro foi uma história, parece que encomendada pelo repórter da Rede Globo, né? Vocês se lembram do caso. O Jair Bolsonaro ainda disse ontem o seguinte: eu estava na Arábia Saudita naquela ocasião e fui massacrado, principalmente pela tal rede platinada, não é isso? Ele falou isso para uma entrevista para o Paulo Capelli no site Metrópolis. Muito bem. Eu estou falando isso porque, obviamente, essa história se esticou mais do que devia. Aliás, não era nem para ter começado. Foi um fato que aconteceu infelizmente, mas deu tempo para se resolver e encerrar a conversa. Mas não, ficaram esticando para encontrar uma forma aí de atrelar ao nome de Jair Bolsonaro, tudo com o intuito de derrubar o seu governo e derrubar seu nome, sua popularidade, o que não deu certo e nós sabemos disso, né? O que já era lógico para qualquer pessoa de boa fé. E isto na segunda-feira ficou tudo muito mais claro e, obviamente, desapontando toda a esquerda brasileira e a imprensa consorciada também. Porque, diante das últimas notícias, voltou à tona o império de corrupção e propina, meticulosamente construído por Domingos Brazão, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. A trama envolve dinheiro sujo, manipulação e até mesmo o possível envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco. Bom, sempre se teve aquela ideia de que realmente a morte da vereadora tinha a ver com alguma milícia do Rio de Janeiro, já que ela fazia política forte na zona oeste do Rio, que é um local onde as milícias atuam com maior frequência. Então sempre houve esse zum, e que agora parece estar ficando mais claro. As revelações do policial militar Rony Lessa são explosivas e apontam não somente Domingos Brazão como mandante da morte da vereadora, como também o centro de uma teia de corrupção, com propinas, dinheiro vivo e um patrimônio obscenamente inchado, o que faz parte do modus operandi, né? Não somente de Domingos Brazão, mas de toda a milícia que existe lá na zona oeste do Rio. As investigações revelam a vida de Brazão como um verdadeiro chefão do crime, onde ele é acusado de receber e distribuir dinheiro em espécies para acobertar negociatas mal explicadas. Com patrimônio exorbitante, sua fortuna cresceu de forma suspeita, enquanto contas bancárias movimentaram e movimentam milhões, inclusive com descobertas de esconderijos com 360 mil reais em dinheiro vivo, como foi noticiado no final do ano passado. Final não, tipo agosto mais ou menos, saiu uma reportagem onde a polícia descobriu um esconderijo com 360 mil reais em dinheiro. Segundo o site The Intercept, uma das linhas de investigação da Polícia Federal no caso da morte da vereadora é uma possível vingança que coloca Marcelo Freixo no meio da trama, porque ele teve papel fundamental na Operação Cadeia Velha, que foi deflagrada em novembro de 2017, 5 meses antes do assassinato da vereadora. Nomes fortes do MDB no estado foram presos naquela operação da Polícia Federal.
A exemplo dos deputados estaduais Paulo Melo, Edson Albertassi e Jorge Pisciani, que inclusive faleceu em maio de 2021. Edson Albertassi, pouco antes de ser preso, havia sido indicado para uma vaga no Tribunal de Contas do Estado, o TCE, assim como seu ex-colega de partido Domingos Brazão, em 2015. A empreitada de Brazão deu certo, apesar dos esforços de Marcelo Freixo barrar sua indicação. Apadrinhado pelo próprio Albertassi, que na época era presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Domingos Brazão foi escolhido então pela casa para assumir o cargo de conselheiro do TCE. E o único partido a se opor foi o PSOL, de Marcelo Freixo. Só que ele não teve sucesso em barrar a indicação de Domingos Brazão, mas deixou claro que era contra. Brazão, então, naquele momento, se desfiliou do MDB para poder assumir o cargo. Já com Albertassi, a investida de Marcelo Freixo funcionou, porque ele obteve uma liminar na justiça impedindo a posse do deputado no TCE. No dia 14 de novembro, o parlamentar desistiu do cargo, Albertassi. Naquele mesmo mês, ele, o Melo e o Pisciani foram presos por esquema de corrupção na Assembleia Legislativa, na mesma operação apoiada por Marcelo Freixo. Segundo o Ministério Público Federal, os três receberam propinas para ajudar a aprovar medidas legislativas em benefício de empresas de transportes públicos e construção civil. Marcelo Freixo defendeu a manutenção da prisão dos 3 deputados no plenário da Assembleia Legislativa. A Comissão de Constituição e Justiça da Casa votou no dia 17 de novembro de 2017 um relatório favorável à soltura dos 3 deputados. Marcelo Freixo mais uma vez enfatizou sua posição contrária aos colegas da casa. Desde o início das investigações, as autoridades cogitam a hipótese de que as ações de Marcelo Freixo contra os políticos do MDB possam ter motivado, por vingança a ele, a encomenda do crime contra Marielle Franco, que era sua amiga de 10 anos e trabalhou com ele, inclusive, em seu gabinete, Ou seja, Marielle trabalhou com Marcelo Freixo. O próprio ex-deputado Marcelo Freixo cobrou das autoridades que investigassem um possível envolvimento de Pisciani, Albertassi e Melo no crime contra Marielle. A outra linha de investigação da Polícia Federal é se uma possível disputa por terras na zona oeste do Rio teria motivado o assassinato da vereadora Marielle. Isso em março de 2018. Segundo Rony Lessa, acusado de ser o autor dos disparos contra a parlamentar, a vítima virou alvo por defender a ocupação de terrenos por pessoas de baixa renda e que o processo fosse acompanhado por órgãos como o Instituto de Terras e Cartografia no Estado do Rio e o Núcleo de Terra e Habitação da Defensoria Pública do Rio. Domingos Brazão, naquele momento, buscava a regularização de um condomínio inteiro na região de Jacarepaguá, sem respeitar o critério de área de interesse social, que premiava pessoas de baixa renda, que não era o caso de Domingos Brazão. O objetivo seria obter o título de propriedade para especulação imobiliária. Diante de tantas linhas de investigação envolvendo aí figuras públicas e políticas no Rio de Janeiro, e com a incerteza se a delação será homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, a investigação enfrenta uma crise, com a equipe da Polícia Federal ponderando até mesmo a desistência total diante da possibilidade de retaliações. E a própria defesa de Rony Lessa também está prometendo abandonar seu caso se o Superior Tribunal de Justiça realmente homologar essa delação. Vamos saber lá o porquê, não é isso? Enquanto isso, Domingos Brazão rompeu o silêncio com as acusações, selvagens e ironias afiadas. Em uma entrevista que ele deu ao site Metrópolis ontem, ele atacou o PSOL, insinuando benefícios políticos para o partido na morte de Marielle. Segundo ele,
o PSOL foi o maior beneficiado com a morte da Marielle, pois com isso o partido vem se vitimizando desde então. Com tudo isto, o caso Marielle atingiu aí proporções inéditas, com a defesa fervorosa de Domingos Brazão pelo vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá. Figura para lá de suspeita e conhecida. Foi aquele que deu um tapa no rosto do deputado federal do Republicanos, o Manuel Messias Donato. Ora, além das acusações de ser o mandante do assassinato de Marielle, Domingos Brazão compartilha com o PT uma conexão obscura com a Lava Jato, lançando aí o partido em um turbilhão de polêmicas. Nós sabemos que o Domingos Brazão fez campanha para a Dilma, inclusive a capa do vídeo aí mostra ele com a camiseta da Dilma, né? A revelação de que ele teve apoio do PT em sua nomeação no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro adiciona uma complexidade intrigante. Com o cerco se fechando e as acusações manchando a reputação do partido, o PT enfrenta agora mais uma crise de credibilidade, além da pressão da população que espera respostas mais claras sobre suas conexões políticas para lá de sombrias. Então, meus amigos, o que está em jogo aí agora é simplesmente deixar claro que o caminho de investigação agora tem que ser voltado diretamente para a Zona Oeste do Rio de Janeiro, nas milícias, para esses políticos que eram todos do MDB, e com a possível trama também que contou com a participação de Marcelo Freixo, por ter tentado evitar que Domingos Brazão chegasse ao TCE, por exemplo, né? E, claro, nós sabemos perfeitamente que o PT está de olhos abertos nisso tudo, porque, de repente, as investigações, se forem de fato adiante, podem mostrar conexões com o partido. Nós sabemos perfeitamente que Jair Messias Bolsonaro nunca teve nem perto de estar envolvido nessa situação. Primeiro que não havia motivos. Quem era Marielle Franco? Uma mera vereadora, uma simples vereadora, enquanto Jair Bolsonaro um presidente da República. Segundo, ela nunca foi ameaça para a popularidade de Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, que é o principal reduto eleitoral do mito. Né? E terceiro, no momento onde Marielle Franco estava disputando, inclusive, terras com pessoas que tinham outros interesses. Então é óbvio que o mito está limpo nessa história. E o PT sempre procurando narrativas junto com o PSOL. E nós sabemos que isso tudo sempre acaba dando em nada. Somente notícias de jornais, porque a imprensa consorciada e bancada gosta de instigar o ódio contra Jair Bolsonaro. É o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os likes, se inscrevam no canal. Não deixem de dar apoio ao Terra Brasilis. Quem puder colaborar com o canal, eu agradeço. É difícil trabalhar sozinho, a luta é dura, mas eu insisto e espero que vocês continuem comigo. Desejo a todos um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.